Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, o podcast da Redemax. Dessa vez nós falaremos sobre cultura e desenvolvimento de equipes, um assunto tão importante para pequenos, médios e também grandes empresários, aí vocês, nossos queridos ouvintes. Dessa vez eu vou fazer o convite para vocês já seguirem a gente nas redes sociais, realmente já entrar no YouTube, já se inscrever, que é muito importante. E caso você esteja no Spotify, é importante você descer essas 5 estrelas para que possamos sempre continuar fazendo esses conteúdos relevantes para o meio empresarial. E dessa vez eu trouxe um convidado muito importante, uma pessoa que nessa trajetória empresarial acabei conhecendo. Aí foi um convidado, uma sugestão do Arthur da Arcafo. Então um tá puxando o outro já, né? E o que é muito legal, professor Afonso, um grande amigo, um querido empresário aqui da cidade, um grande empresário da cidade, um grande profissional que cada vez mais que conversamos, estou apaixonado pelo conteúdo que ele consegue propagar. Aí onde quer que ele anda, todos falam bem de você, Afonso. Muito legal. Se apresente aqui para a galera e a gente já começa esse bate-papo importante. Muito obrigado pela apresentação, Arthur. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de trocar ideias, né, com pessoas que estão no setor, que sofrem das mesmas dores, né? Então, é um prazer estar aqui e estamos abertos. Vamos conversar um pouco aí, bater um papo. Sempre quando eu venho aqui, eu quando encontro os meninos, a gente conversa muito, né? Então, vamos focar um pouquinho, senão a gente vai se perder na gama de assuntos que a gente tem, né? Afonso, queria também saber aqui dessa nossa conversa, quem é o Afonso? Né, e qual que é a origem, né? Você pediu ali professor Afonso, né? Aham. Muita honra, né? E como que funciona esse jogo? Cara, é interessante, né, eu sou campograndense, nasci em Campo Grande, e com 17, 18 anos eu passei em agronomia, e na agronomia só tinha na Federal naquela época, a Universidade Federal e só tinha em Dourados, então eu tive que mudar para Dourados, eu fui para Dourados, e lá vivi por quase 22 anos, foi quando, né, eu fui fazer a faculdade, e aí no terceiro ano de faculdade eu comecei a dar aula de química, foi bem numa greve que a gente teve, né, e aí um amigo meu, que é o sócio, né, o professor Bosco, e me chamou, falou: "Afonso, vamos dar aula de química?" E eu comecei a dar aula de química, a gente já tinha feito química 1, 2, bioquímica na faculdade, e eu comecei a dar aula de química. E de lá para cá, nunca mais deixei a sala de aula. Me formei em agronomia, mas morei 1 ano, né, na fazenda, mas toda semana, toda quarta-feira eu vim dar aula em Dourados, então a fazenda ficava aí uns 50 quilômetros de Dourados, e aí toda semana a gente vinha dar aula, e isso foi me pegando. Tanto é que depois me convidaram para ser coordenação, né, coordenador numa escola Imaculada Conceição, uma escola bastante antiga lá em Dourados, onde aprendi muito com essa parte de educação, de formação, de administração, de organização, da escola, e isso já me persegue nessa questão organizacional, nessa cultura organizacional. Então foi, assim, muito importante para mim, na minha formação. Fiquei por quase 20 anos nessa instituição. Quando eu saí para montar a nossa escola, né, o Nota 10, né, na época a gente montou em Dourados, era o Delfos, né, chamava Delfos, e a gente já tinha aqui, né, o Joca já tinha aqui, que é outro sócio meu, o curso Nota 10 era só cursinho. Foi quando eu voltei para Campo Grande para montar o colégio junto com o Joca, né, porque só era cursinho, aí nós montamos o colégio. E aí, cara, crescemos muito, graças a Deus, com muito foco na na relação com o aluno, né, na afetividade com o aluno, com os colaboradores, essa cultura de realmente de afetividade era muito forte na marca e nós crescemos muito, graças a Deus, muito trabalho, e aí a gente chegou, né, a ter aí, no auge do Nota 10, né, quase 3.000 e poucos alunos, né, localizados assim, Campo Grande, Dourados, Maracaju, Ponta Porã, né, então a gente começou a aumentar muito o nosso grupo, né, ele passou a se chamar assim, a gente tinha 2 marcas, o Nota 10 e tinha também o Total, que é mais para Dourados e Ponta Porã. Então nós crescemos muito e começamos a fazer gestão. Porque a gente cresce, né, quando você se empenha, e aí eu falo, né, o empresário, ah, no começo, ele tem muita capacidade, pode não ter recurso, né, o recurso a gente vai fazendo, então a gente tinha muita capacidade para
tocar o negócio. Todos os professores, todos adoravam dar aula, né, mas a gente tinha que ter também a gestão, que é aquilo que eu estava conversando com você, né, às vezes a gente faz aquilo que a gente gosta, que está na zona de conforto e não quer sair, né, então eu tive que sair dessa zona de conforto, que é estar em sala de aula, para estar ali junto com a Você equipe. fugia do operacional, né? Isso, eu tive que sair um pouco do operacional para mais o tático, mas foi muito bom, porque foi um momento muito importante para o Nota 10 de crescimento, de visibilidade, porque nós fazíamos gestão no Rio de Janeiro, fazíamos gestão em Corumbá, fazíamos gestão em Cuiabá, então foi um momento importante a gente sair da bolha, né, do Mato Grosso do Sul e começar a ir para outras regiões e ser visto. Então foi um momento muito importante para nós, foi quando a gente se aproximou muito do grupo, né, estava surgindo ali, era o Eleva, o antigo, e conhecer, e a gente foi chamado, convidado para fazer parte do grupo, né. Nós vendemos né, o nosso grupo, a nossa operação para esse grupo e passamos a ser executivos desse grupo. Então, eu continuo, né, como participo de um setor hoje do grupo, que é o setor de, vamos dizer, relacionamento político e sindical, né. Estive na operação até o ano passado, onde a gente ficava praticamente com o Centro-Oeste, né, tocando ali várias escolas, né, do grupo no Centro-Oeste. Então isso para nós foi um aprendizado muito grande, porque eu saí lá, né, daquela coisa mais artesanal, de você meter a mão, fazer, de dar aula, de, né, limpar o chão, né, arrumar tudo, para um lado mais executivo, né, mais realmente de gestor, de fazer as pessoas fazerem, porque uma coisa é você ser gestor de você só, né? Agora, quando você passa a ser gestor de outros, tomar outro patamar, e quando você passa a ser gestor de gestores, então, inclusive tem um livro muito bom, que é o Pipeline, né, Pipeline, eu falei para você já, é um livro muito bom que começa a mostrar como isso acontece, porque eu não fiz um curso de administração, eu estava em sala de aula e comecei a ser administrador, né, e às vezes você não tem esse tempo, Totalmente diferente, né? diferente, né. Então foi muito interessante, porque daí eu tive que parar, voltar à leitura, fazer pós-graduação, né, administração, fazer graduação na parte de gestão, MBA. Isso foi muito interessante, porque também a gente aprende, né, e vivo aprendendo, acho que isso que é o mais legal, né, a gente está sempre aprendendo, ouvindo, conversando. Então, a minha trajetória foi essa, né, hoje eu estou muito mais focado nessa parte que eu te falei de governamental e sindical, mas também desenvolvendo um projeto paralelo, que é de consultoria. Eu tenho algumas pessoas que me procuraram, né, como eu falei, eu nem fiz propaganda, me procuram, porque vão conhecer, a gente vai entender as dores. Então eu estou fazendo um trabalho aí bem devagar para começar, para entender, porque eu gosto muito de fazer, mas aprendendo também, né, não dá para porque a gente não sabe tudo, né, tem que estar sempre melhorando. Então hoje eu me encontro dessa forma. Maravilha, Afonso. E hoje falaremos aí desse assunto de cultura e desenvolvimento de equipes, que você foi comentando um pouco aí na sua fala, e da sua trajetória e do que você entende hoje, o que você tem aplicado nas consultorias. Quais são os conceitos de cultura que são importantes para qualquer empresário? Porque existem os padrões que a gente tem que Sim. criar, existe metodologia. Como que você aplicou e como que é a sua visão daquilo que você aplicou anteriormente hoje? Eu encontro muitos empresários, né, que tiveram muito sucesso e foram abrindo a picada. Eu gosto de dar esse exemplo, que foram abrir picada. Você vai abrir a picada no mato, né, você entra lá e vai abrindo, abrindo, abrindo. Só que quando você olha para trás, o mato subiu, porque você foi, mas não levou a equipe junto. Isso é muito comum, Uhum. porque aquilo que eu falei para você, o empresário tem a capacidade, né, às vezes não tem recurso, mas tem a capacidade. Só que ele tem que desenvolver outras pessoas também, senão ele nunca vai sair do negócio. Eu encontro muitos empresários com essa dor. Pô, eu não consigo, eu não tenho sucessor, o que eu faço agora? Eu não consigo descansar, eu não consigo tirar um mês de férias sem pensar no negócio, né. É claro que você sempre vai pensar no negócio, né, na sua empresa, mas não conseguir ter que dar certas liberações que qualquer outra pessoa poderia fazer, bem treinada, bem formada. Então, eu vejo isso um grande problema, né, que é você realmente para essa cultura. E cultura não tem jeito, né, a cultura, ela precisa de 3 fundamentos, né, que eu coloco sempre para vocês, que é comportamento, né, é os rituais e a simbologia.
Então, a cultura se estabelece dessa forma. Se o meu comportamento não é aquilo que eu falo, a coerência, né, não tem coerência entre o que eu falo e o que eu faço, já começa por aí. Então, o primeiro passo para o empresário realmente mergulhar e trabalhar a questão cultural é o eu. É ele realmente querer essa mudança, né. E tem um trecho muito interessante do livro, até que você me indicou, gostei muito, que é o Novo Código da Cultura, que ele terminei até, mas assim, tem um trecho que eu achei legal, ele coloca assim: "O ser humano precifica a mudança, mas não avalia o custo de ficar parado", né. Então muitas vezes a gente, né, fica: "Ah, mas por que que eu vou mudar, tá", mas não avalia se você ficar parado. Então muitas pessoas quando chegam até mim, eu falo: "Vem cá, o que que te trouxe aqui?" Porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que quer. E esse é o grande desafio. Então eu sempre gosto de trazer esse exemplo, que é o seguinte: imagine 4 pilares. Uhum. O primeiro pilar é o eu. O segundo pilar é a liderança. O terceiro pilar é a equipe. E o quarto pilar é a organização, é a empresa. Então, quando eu for conversar, né, ou quando eu parei para pensar, o primeiro exercício que nós fizemos no grupo foi cada um falar o que queria para si. O que você espera para a tua empresa daqui 2, 3, 5 anos, 10 anos? Então isso é muito importante, porque às vezes o que eu quero não é o que o meu sócio quer, ou o que a minha esposa não quer, porque, né, às vezes é sócio, o marido, a esposa, quer dizer, isso é muito importante. Então o primeiro passo para você falar de cultura, porque cultura demanda tempo, né, e às vezes as pessoas não têm esse tempo, ou não querem ter, né, não têm essa paciência, daquilo que eu sempre falo, é igual fazer esgoto. Muitas vezes a pessoa faz o asfalto, fica bonito, mas não faz o esgoto. O esgoto não é perceptível, né, mas tem que fazer. Muitas vezes tem que quebrar o asfalto para fazer o esgoto. Por que não faz antes? É porque demora, que não aparece. Então, muitas vezes, a cultura organizacional é essa coisa que ela fica muito, obscura, né, é muito, você não consegue ver muito ela acontecendo, mas você sente ela. Então, quando um empresário entende o momento que ele está, o que ele quer nesse primeiro pilar do eu, do autoconhecimento, que não é fácil, né? O autoconhecimento, eu estou com 58 anos e estou me conhecendo, não é verdade? Então, mas tem esse tempo e essa parada para esse autoconhecimento. De pensar, Tem que pensar, refletir, tentar entender, né? porque depois do autoconhecimento vem o quê? O autocontrole. Aí vem a empatia, né, então vem uma série de outros, né, vem o relacionamento. Então você tem que realmente se conhecer. O autoconhecimento, para mim, é fundamental nesse caminhar para a cultura. Pô, eu entendi que eu quero ser líder, é o outro patamar, porque às vezes eu não quero ser líder e não tenho essa habilidade para ser líder. Então eu tenho que ter alguém para ser o líder. Eu atendo muitas pessoas que são técnicos, eles gostam da técnica. E ele não tem paciência para fazer gestão de pessoas, então ele precisa entender que ele tem que ter um líder ali, né. Ele pode participar de um conselho, mas a liderança tem que ser uma pessoa para fazer isso aí. Então liderança se desenvolve, né. "Ah, e você é um líder autoritário, você é um líder, eh democrático, você é um líder inspirador". O líder, né, eu sempre uso esse exemplo, é igual um jogador de golfe, né. Você lidança, né, com um jogador de golfe, por quê? Dependendo da tacada, né, dependendo da posição, é um taco que você usa, não é verdade? Então você tem vários tipos de taco no golfe. E a liderança é assim, muitas vezes você vai ter que ser autoritário, mas dependendo da situação você é inspirador, dependendo da situação você é democrático. Então você tem que estar transitando nesses níveis da liderança. E isso é preparação. Não é da noite para o dia, é estudo, é leitura. Isso que é tão difícil, né, Afonso? Você estava comentando até da sua trajetória, da saída do operacional. Você descansava no operacional. E eu vejo que aí entra a dificuldade da escalabilidade, do crescimento de negócios, né? É muitas das vezes o dono da empresa, o sócio, entender onde que ele vai entrar na organização, qual que é o papel fundamental dele, né? Essa dificuldade realmente acontece nas empresas. Sim, mas sim, não, e aconteceu com a gente. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque mais do que a teoria, a gente vivenciou na prática essa evolução como empresa, né.
E entre nós, os sócios, tinha que ter muito momento, né, muitos momentos para parar e alinhar. Porque muitas vezes o sócio ele não acredita muito na questão organizacional, né, ele vai do jeito dele e você fez bem, beleza. Só que é aquilo que eu te falo, quem vai fazer após eu sair daqui? Então tem que ter os processos, né, tem que ter toda uma cultura organizacional, depois são as pessoas, depois os processos, depois tecnologia. Então, né, nessa sequência, né, é importante a gente entender que a cultura vem antes. Então, mesmo que você fale: "Ah, minha empresa não tem cultura", eu duvido, toda empresa tem cultura, só que às vezes você não conhece a cultura da sua empresa, né, mas as pessoas conhecem. Então, aquilo que eu te falei, é como se fosse um iceberg, você vê ali os artefatos, mas você não vê as crenças, os valores, aquilo que é inegociável, né. Muitas vezes o funcionário conhece, né, sabe muito como funciona o líder. Ele fala: "Não, isso aqui o fulano não vai aceitar, pode esquecer". Ele já sabe qual vai ser a reação do líder perante um fato que se apresenta. Ele sabe: "Ó, isso aqui ele não gosta". Então, mas só que não é exposto, não é conversado, não tem as rotinas, como eu falei para você, qualquer cultura precisa do quê? De ritual, né. O ritual é fundamental. A Igreja Católica, né, é uma das empresas mais antigas. Qual é o ritual dela? A missa, Uhum. né, tem que ter um momento do encontro Sim, ali os encontros também da igreja, né. você né, tem os compromissos. Então a empresa precisa, qual é o momento de comunicação da empresa? Muita empresa não se comunica no corredor, né, ou fala ali rapidinho, ou pensa que a pessoa entendeu o que ele comunicou. Então tem que ter tudo isso organizado, as reuniões são fundamentais, né. Reunião não é resenha. É verdade, resenha vai para outro lugar. Vai para outro lugar, vai para o bar. Agora, reunião tem que ter pauta, reunião tem que ter uma organização, tem que ter né, um conteúdo para se discutir. Então, isso é fundamental. Então, às vezes, na próprio grupo, você tem que convencer a equipe, né, os seus sócios, seus pares, e isso é importante. E isso não é fácil, porque, como eu te falei, o ser humano, né, ele precifica a mudança, então ele fica ali, né, tentando. Mas não é a estagnação. E você não muda ninguém, então você precisa mudar, o seu comportamento vai arrastar, né, como não? Exemplo, né. O exemplo, né, então é muito importante ter essa coerência do que eu falo e o que eu faço. Isso aí a gente chama esse alimento, né, esse alimento pessoal, isso é fundamental. Afonso, eu queria tratar de um assunto contigo que também foi tratado com o Arthur da Arcafo, né, que é comunicação. Eu vejo que cada vez mais, eu não sei se é pela evolução da tecnologia, o que estamos vivendo, novas culturas, né, a gente consegue absorver bastante de culturas do exterior. Antes tinha esse delay, né, essa demora, acontecia algo lá, aí demorava para chegar aqui, hoje já não funciona mais assim, né. Hoje, então, acontece muito fluxo de informação, ou seja, as pessoas acabam ficando perdidas, desorientadas, desfocadas, e muitas das vezes a comunicação do líder, do gestor, se perde nesse meio. Como você fez e como você sugere fazer, né, essas táticas, né, de comunicação dentro de uma organização? Certo, é um desafio. Em qualquer empresa que você chegasse e perguntar qual é a dor, sua principal dor ou a segunda principal dor, né, no caso, é a comunicação. A comunicação realmente é um desafio para qualquer liderança ou para qualquer grupo de pessoas, na verdade. Então, por isso que a gente precisa diminuir o ruído. Quando você tem menos ruído na comunicação, é fundamental. Uma coisa que atrapalha muito a comunicação hoje é aqui, ó, é o celular. Então, se você está na tua reunião digitando aqui, o teu colaborador vendo isso, ele vai ter essa mesma, opa, eu posso fazer isso. Sim. Então, se a gente começar a limpar esses ruídos, ó, começou a reunião, gente, coloca aqui, vamos lá, primeiro ponto. A outra questão é a didática também. A didática ela é fundamental. Você tem que organizar. Se você que vai dirigir a reunião, você tem que ter um didático, senão deixa uma outra pessoa dirigir, ó. Tal toque é esse aqui. Você começa a colocar. E uma coisa muito importante que eu acho na comunicação, sempre possível fazer, por exemplo, nós terminamos uma reunião, né? Passei umas demandas para o certo. Aí eu chego e falo assim, Arthur, o que você entendeu do que eu falei? Aí vai obrigar você a falar, "Ah, você falou isso", porque às vezes
a forma que eu comuniquei não chegou para você. Ah, mas aí o problema é do colaborador? Não, é eu que não estou sabendo me comunicar. E é muito comum você falar: "Mas eu avisei", essa pessoa não entendeu, não entendeu. Porque às vezes a pessoa está tão acostumada com aquela com a ideia que já se processou à noite, durante o dia, ele chega pá, mas será que a pessoa entendeu o que você queria dizer? Então acho que o principal problema é reduzir o ruído, e ruído vai desde começou a reunião, deixa o celular, para com comida, porque às vezes eu vejo reuniões acontecendo onde a pessoa está comendo, está conversando, está tendo conversa paralela, então é complicado. Atrapalha. Atrapalha, porque a gente tem os canais de comunicação, né. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são auditivas, são pessoas que são sinestésicas. Então você também tem que entender um pouco disso, porque às vezes você ficar só projetando, a pessoa que que não é tão visual, é mais auditiva, pode cansar. Então também tem essa forma que eu falei da didática de como colocar. Eu vou trazer um vídeo, vou pegar um quadro, você foi no escritório, você viu, né. Tem o vídeo, tem quadro, né, tem o olho no olho, então isso é fundamental. Então a comunicação é um desafio, mas a gente pode diminuir, né, tirando esses ruídos. E cada um tem que entender o que tem competência para fazer, se não tem, tem que preparar. Fantástico. Afonso, tem um assunto que é muito importante. Primeiro, te elogiar, assim, com o coração aberto, assim, tô aí um grande fã seu, né, proclamador da sua dos seus ensinamentos, da sua metodologia. Isso é muito legal, falando com o coração aberto mesmo, isso é muito legal. Tenho aprendido bastante isso, a gente compartilhar. Mas o grande desafio que eu vejo, um dos outros grandes desafios, né, é realmente qual é a diferença entre você ensinar e a pessoa aprender? Por que eu faço essa pergunta? Tem tudo a ver com a sua carreira como professor e também como gestor. Como funciona essa distinção? Cara, excelente pergunta. Eu eu sempre falo que dar aula para quem gosta é muito fácil. O desafio é o aluno aprender. Muitas vezes eu encontro professores, profissionais que gostam de dar aula. O aprender fica com o aluno. E é aí que é o problema. O aluno só aprende. Como que o aluno aprende, né? Ele tem uma boa aula, aí ele vai fazer o quê? Estudar, né? Vai estudar, vai fazer a tarefa, aí que vai surgir a dúvida e é assim que vai fechando o ciclo de aprendizagem, né? A observação, a tarefa, a dúvida, tirou dúvida, vai rodando. Muitas vezes a gente só quer dar uma boa aula, mas não quer fazer a tarefa. Então eu falo que muitos gestores, muitos consultores também dão excelentes aulas. Se você entrar na internet agora, só milhares, nossa, você vê, nossa, esse cara fala bem, qual que é bom, tá, beleza. Ele fala uma série de coisas que faz super fácil. Aí você vai fazer, aí a coisa não vai, né? Porque eu quero fazer a tarefa, porque a dúvida surge onde? Na tarefa, né? Você dá uma aula, o cara que tá, principalmente cursinho, é muito normal. Se você dá uma aula, o cara vai olhando e falando assim: "Eu já sei tudo", porque ele já passou pelo primeiro, segundo, terceiro e tá no cursinho. Então, quando o professor começa a dar aula, ele fala: "Pô, já sei". A impressão que ele tem: "Pô, legal, tal, eu sei tudo". Mas quando ele para fazer a tarefa, aí que ele vê que ele não sabe o tudo. E aí surge dúvida, e aí ele tem que buscar ajuda. Então, muitas vezes, o consultor, o empresário, ele dá uma boa palestra, fala bonito, tem uma oratória legal, só que não ajuda a pessoa a fazer a tarefa. E se você não ajudar a pessoa a fazer a tarefa, não adianta, né, porque a dúvida vai surgir ali. Então acho que isso é o grande desafio, não só ficar na oratória, uma palestra, com uma bem bonita, com, né, luz, com uma série de coisas. E a dúvida vai surgir depois, entendeu? Então acho que esse é o conselho, né, se der pra dar esse conselho, é você dar a aula, mas lembrar que você tem que ajudar o aluno a fazer tarefa, porque é ali que realmente vai ser o processo da aprendizagem, né, é aprender. Então, é claro, uma boa elaboração vai mexer com o emocional, e a gente tem que trabalhar o emocional para criar conexão, né, a aprendizagem vem a partir disso, dessa conexão emocional. Aí a pessoa está pronta, está limpa, sabe quando você limpa a mão no gel, Uhum. né? Eu gosto de trabalhar muito emocional nos encontros para limpar, para higienizar, aí eu estou pronto para
aprender, Para absorver. para absorver, né? E o aprendizado é uma troca. Então é importante também que o professor desça, né? Ou que o empresário desça do patamar para o chão de fábrica ali e ajudar. Então isso é fundamental. Maravilha, Afonso. Eu vejo que também dentro dos clientes que a gente tem, das conversas que a gente acaba tendo todos os dias com os empresários, né, os empreendedores, que muitos deles, né, falam que o problema muitas das vezes da empresa é marketing. Né? É marketing, tô com problema de marketing, vendas, que não sei lá. E aí, nas conversas, nos elementos, a gente acredito que esse não seja a dor desse empresário. Tem a ver mais com comunicação interna, né, aquilo que a gente conversou. E como que é isso quando você era pequeno, né? Quando a empresa era pequena, Sim. depois ela cresceu. E hoje, como você vê? Quais são as diferenças? O que você enxerga disso? É muito interessante, né? Na maioria das vezes que a gente senta com alguns diretores para conversar, ele reclama muito da questão da comunicação, do marketing. Que precisa de marketing, não está falando muito da escola dele, fala da outra escola, né? Mas é fundamental, o marketing, ele só vai ser bom, só vai ser realmente ter resultado se ele vender aquilo que é real. Né? Não adianta o empresário vir até vocês que trabalham com a comunicação, né, com o marketing, querendo resolver um problema que é sistêmico. Não adianta, porque senão ele vai começar a falar mentira e o cliente, quando for lá, vai constatar isso. Isso é a pior coisa, porque aí mais pessoas vão ficar sabendo que você está ruim. Então, quando o problema que eu vejo no planejamento das empresas é isso. Você tem que ter planejamento. Você não pode só pegar, estamos ruim, começou a vender mal, vamos comunicar. Não é aí. Porque você começa a comunicar, você nem está preparado para isso. Muitas vezes a empresa quer investir em comunicação, investe quando as pessoas não têm produto para entregar. Começa a dar problema, vamos vender online, acontece isso. Então vamos começar a produzir, começa a né, fazer a propaganda, começa a ter cliente, o cara não tem produto para entregar. Aí já começa a questão de tempo, de entrega. Então tudo isso é importante. Se arrumar a casa primeiro, e essa arrumar a casa vai desde, como você falou, de pessoas, dos processos, da cultura, da tecnologia, porque a tecnologia também, e hoje em dia está muito comum, agora o IA vai resolver tudo, né? A inteligência artificial vai resolver tudo. E não é assim, né? A inteligência artificial é um meio, não é o fim. Então, porque toda tecnologia foi desenvolvida por alguém. A pessoa, quando pensa uma tecnologia, ela quer resolver alguma coisa. Então, a tecnologia nunca vai ser o fim. Né? A tecnologia vai ser o meio para a gente chegar. E passa por onde? Pelas pessoas. Então, mais o que, né? Se você mexer com a comunicação, primeiro você tem que trabalhar com as pessoas, com gente. Porque se você vende uma imagem de afetividade, não adianta o pai chegar lá na tua empresa, ou um cara na escola, eu falo pai, é acostumado com escola, chegar na empresa e não encontrar isso. Ou o próprio aluno não sentir isso. Entendeu? Então, eu estou falando uma mentira. E isso, boca a boca, gente, é muito importante. Todas as avaliações que eu fiz dentro das escolas, todo esse período, boca a boca ganha muito. O cara fazia a matrícula, vem cá, como você ficou sabendo? Ah, não, foi fulano. Não, eu vi um outdoor. Era muito, né? Não é desmerecer, é importante. Acho que é um soma, né? Uma soma, né? Um ecossistema, né? Que se Então, uma boa comunicação é importante, um bom marketing é importante, mas vender o que é real. E esse real tem que ser enfrentado. Senão, pode ter qualquer marketing, né? Não vai conseguir convencer, desenvolver. Né? Não convencer ele nem a equipe, né? Uma outra pessoa que eu gostaria de conversar com você, Afonso, é sobre desenvolvimento das equipes. Como desenvolver as pessoas, né? Eu vejo que hoje acontece muito nas empresas, nas organizações, buraco tático. Que muitas vezes o próprio dono da empresa é comunicando e passando o que deveria ser passado para o líder comunicar, Certo. né? E aí isso faz com que essa pessoa venha perder liderança, venha acontecer várias questões. Como ajustar esses desenvolvimentos e aqui em específico o buraco tático que eu comentei? Não, eu vejo o seguinte, eu acho que o grande desafio do empresário quando tem equipe é transparência. Transparência. Você não...
Se você imaginar, a gente tem, assim, 5 desafios das equipes, né. E o primeiro desafio da equipe é a confiança. O primeiro desafio é essa confiança. E essa confiança passa muito por essa transparência, por você criar um ambiente seguro para que as pessoas possam contribuir com a tua empresa, possam contribuir com ideias, entende? Então, quando você desenvolve pessoas, você tem que trazer essa transparência e essa verdade. De olhar no olho do cara e falar assim: olha, se você quer crescer, a gente vai ter oportunidade aqui. Nós temos isso e isso, e quem sabe você vai chegar nesse nível. É falar isso. Eu vou falar que não tem condição. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas querem enrolar e ficar todo mundo ali, né, mas não tem um objetivo. Então, o principal ponto eu vejo é a transparência com o colaborador e a verdade. Porque muitas vezes a pessoa quer desenvolver da boca para fora. Eu já peguei situações de funcionários que queriam: "Ah, eu quero ser isso". "Ah, beleza, então vamos desenvolver". O que que precisa? Primeiro ponto, estudar. Pô, como que eu vou desenvolver sem estudar? Não tem condição. Então, quando você coloca que o cara às vezes vai ter que ficar depois do horário de trabalho ali para estudar, para investimento pessoal, aí ele não quer, entendeu? Ele pula fora. Quando você fala para ele: "Ó, vamos ter que fazer um curso, uma imersão", a pessoa não quer. Então, desenvolvimento precisa, né, é uma via de mão dupla. Assim como a empresa só investir, a pessoa tem que querer também, tem que querer. Então, e esse é o grande desafio, é encontrar a pessoa que quer, né? Porque às vezes quando você encontra a pessoa que quer, aí você tem que investir, tem que Querer querendo, né? querer. Se não adianta, né? Então, eu vejo que né, essa questão de desenvolvimento da pessoa, é isso, o primeiro ponto é esse. E a questão do buraco, de você ficar naquela vagância, né, aquela lacuna ali que acontece, é o empresário também confiar. Volta a confiança, né, em desenvolver pessoas. Se você não desenvolver pessoas, né, e líderes, não tem jeito. Porque aí você vai ter que, né, vou imaginar na escala ali operacional, tático e estratégico, você está aqui no estratégico, você tem que ficar descendo toda hora, toda hora. E aí não dá, né. Então, se a gente imaginar essa organização, tem que ter uma pessoa que está fora da piscina, olhando, mas também ter esse tempo para desenvolver pessoas. Eu sempre na minha liderança, e o pessoal que trabalha comigo sabe, a gente fazia estudo coletivo. A gente elegia um livro. O método Kumbukas existe. O método desenvolvia um líder lá, tá, vamos pegar ler o livro Pipeline da Liderança. Beleza, com os líderes, né? Beleza, Pipeline da Liderança, cada um pegava um capítulo e ia discutir. Porque, né, dependendo do nível que você tá, um outro livro, né? Eu tinha síndrome da boazinha, discutimos lá, porque tinha gente que se boicotava, entende? Então você vai começando a fazer isso, porque isso é uma cadeia, aquela coisa que eu falo do comportamento. Se você anda com uma agenda, se você anda com um livro, as pessoas vão observar, entendeu? Então isso também é muito importante, né, o estudo coletivo, que daí você vê a pessoa falando, pô, o raciocínio que ela teve para aquele trecho que talvez é diferente do seu, que é diferente do outro diretor, e aí você vai falar uma opinião, né, uma conclusão melhor daquele trecho da leitura. Então isso é fundamental. Então desenvolver pessoas passa também por estudo, formação. Perfeito, Afonso. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa parte do podcast que eu chego e falo assim, pô, qual que é o ouro dessa pessoa, né? O que fez ela chegar nesse nível? Qual o ouro que você falaria aqui para os nossos ouvintes que estão aqui nessas 3 câmeras, por detrás dessas 3 câmeras, nessas telas que hoje temos? Você fala assim, esses 3 pontos são imprescindíveis para gestão, para cultura, para desenvolver as pessoas. Quais seriam? É, eu vejo que é muito importante, quando a gente fala em 3, 4, 5, né, é entender seu propósito. Então, o meu propósito sempre teve um período da minha vida que o propósito era estar bem financeiramente, né, acho que isso é fundamental. Mas hoje o meu propósito, eu acho que um ouro importante é paz. Isso é uma coisa paz e tempo. Na maioria das vezes as pessoas procuram, né, o dinheiro, só que isso é muito relativo, né. Eu vi uma entrevista do pai do Neymar, não sei se chegou a ver essa entrevista, que ele falava assim, o Neymar jogava e ganhava R$ 100.000 por mês. E aí ele fez a conta: "Mas se acontecer alguma coisa com meu filho, como eu faço? Então eu tenho que colocar um dinheiro para render isso, se acontecer alguma coisa ele vai ganhar 100.000".
por mês. Aí foi para um analista dele e falou: "Ó, então você tem que ter 10 milhões, 1%, R$ 100.000 mês". Né, o analista falou: "Não, você tem que ter 20 milhões, porque se você usar todo esse dinheiro vai acabar, então você vai usar 20 milhões, você vai economizar". Beleza, vamos fazer isso. Aí o filho dele passou a ganhar 1 milhão por mês. Aí ele não precisava mais de 20, precisava de 200 milhões, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Que dependendo do que você se projeta, você, por tua expectativa, onde você quer chegar, você também vai ficar refém. Então, para mim, mais que a questão financeira, é você também ter um mantra de buscar também algo além disso. E eu busco muito a questão da paz. A paz é fundamental. Então, em qualquer situação, né, você tem que respirar, contar até 3, não alterar, tentar, porque isso machuca muito o organismo quando você é muito raivoso. Então, é isso que eu falo do autoconhecimento. Então, para mim, o ouro hoje é o tempo. Eu tô aqui com você hoje, sexta-feira, eu tô aqui com você, daqui a pouco eu vou pra outro lugar. Então acho que essa questão dessa liberdade de tempo é fundamental, né. As empresas estão rodando, né, as consultorias estão rodando, mas eu tenho que ter esse tempo, isso para mim não tem preço, né. Tempo e paz, eu acho que isso é fundamental para qualquer, e claro, tempo, paz e fé, né. Acho que fé é aquilo que move todo o universo, né, a gente acreditar em algo superior, algo maior que a gente. Acho que isso dá uma noção também de limite, porque eu não vou ser o tudo, né, acho que isso tem que tomar cuidado, porque senão você vai, o exemplo que eu dei do Neymar, tudo bem, quando ele ganhar 100.000 era isso, agora, e quando ganhar, não vai ter limite, né, então acho que isso é uma coisa que a gente também tem que saber até onde quer ir, porque senão a vida passa e você não vê, né, não aproveita com qualidade a sua vida, né. Maravilha, Afonso. Quero agradecer esse momento com você, essa conversa, esse bate-papo, essa troca de ideias, né, que a gente teve. E agora eu entendi mais sobre você, da paz. É, Por isso que você transpira paz, né? bom, Isso é muito importante, por isso que é um propósito seu, um estilo de vida que você designou. E dentro dos negócios você busca paz. Isso é por isso que é um valor imprescindível e negociável seu, e isso é muito importante. Quero dizer aqui para você compartilhar aqui esse rede social, o que você quiser falar agora, momento, né, para as pessoas, aí retorna para mim e a gente. cara, agradecer, né, o tempo teu aí, porque eu acho que o tempo, como eu falei para você, é precioso, né. Eu dou muito valor ao meu tempo, então agradecer a presença tua aqui, né, o momento seu aqui junto comigo. E tô aberto, cara, precisando de alguma informação, né, eu nem lembro minha rede social, certo? A rede social. Então, fala com o Arthur aí, procura os amigos que vão me encontrar, tá? Muito obrigado. É verdade, a gente já passa para você. Maravilha, pessoal, muito obrigado. Já desce esse like, já segue a gente aí no Instagram, já entra aí no Spotify, que realmente tem muito conteúdo que já foi gravado de qualidade. Inclusive, a gente falou dos nomes dessas pessoas, o Arthur e o Darkaf, entre vários outros parceiros imprescindíveis para o desenvolvimento empresarial do Brasil. Então, te espero no próximo episódio. Até!